Tá vendo essa imagem que tá passando aí na sua tela, onde o caos reina e pessoas saem correndo desesperadas? Pois saiba que essa imagem foi registrada quando homens armados entrando no mar para atirar em alguém que tomava banho numa praia turística sem que ninguém pudesse intervir. Esse e tantos outros episódios são corriqueiros no Equador e, infelizmente, não foi um caso isolado. Nas últimas estatísticas, o Equador se tornou o país mais violento da América Latina, registrando um assassinato a cada hora. E o maior símbolo dessa catástrofe é Guayaquil, hoje tida como a 8ª cidade mais perigosa do mundo. É ali que bandidos invadem emissoras de TV em plena transmissão, como aconteceu em janeiro do ano passado, quando um grupo de homens encapuzados e armados invadiu as instalações do canal TC Televisão de Guayaquil. É nessa cidade que bairros são dominados por facções e que o tráfico de entorpecentes faz do porto um verdadeiro corredor para a exportação de coca. Enquanto isso, a população vive entre tiroteios, extorsões e a sombra do medo a cada esquina. Hoje, no Belo Mundo, a gente te convida a mergulhar no lado obscuro de Guayaquil, para entender como esse paraíso tropical e econômico do Pacífico chegou ao fundo do poço, quem são as facções criminosas se infiltraram em cada canto da cidade, a rotina de violência que não poupa nem quem está em casa e por que tanta gente diz que Guayaquil virou sinônimo de terror no Equador. Se você acha que já ouviu falar de lugares perigosos, é bom abrir espaço nessa lista porque, infelizmente, Guayaquil entrou no pódio, e com motivos de sobra. Número 1. Localização e dados gerais. Guayaquil é o coração econômico do Equador, conhecida carinhosamente como a Pérola do Pacífico. Esse apelido bonito tem tudo a ver com sua história ligada ao mar e ao intenso comércio que acontece por lá. O porto da cidade é um dos mais movimentados da América do Sul, essencial para exportar camarões, bananas, flores e várias outras mercadorias equatorianas. Quem chega pela primeira vez geralmente vai direto para o Malecón 2000, um calçadão moderno e agradável que acompanha o rio Guaias. É cheio de jardins bem cuidados, restaurantes charmosos, museus e áreas perfeitas para relaxar. Dali, dá para ver o rio com suas águas cinzentas e sentir um pouco da história do lugar. E para os fãs de arquitetura, basta dar uma caminhada pelas ruas próximas para descobrir construções históricas, igrejas antigas e monumentos que contam sobre o período colonial e republicano. Bairros como Las Penhas e Cerro Santa Ana encantam os turistas com suas casinhas coloridas, ladeiras pitorescas e degraus sem fim que levam a mirantes perfeitos para uma boa foto panorâmica. À noite, esses lugares fervem com gente curtindo a gastronomia típica do Equador, como ceviche, encocado de camarão e patacones. Esse é o lado ensolarado e vibrante de Guayaquil, que concentra boa parte do PIB nacional e costuma sediar eventos internacionais importantes. À primeira vista, parece que a cidade cresce a todo vapor, com arranha-céus surgindo constantemente no horizonte e um ritmo acelerado de desenvolvimento. Só que por trás dessa imagem moderna, existe outra realidade mais obscura. É por isso que Guayaquil também ganhou um apelido bem menos agradável. Guayaquil, numa clara referência à palavra kill, que em inglês significa matar. E não é exagero, basta olhar os jornais locais para ver como homicídios, sequestros e extorsões são comuns, deixando a população em constante estado de alerta e medo. Número 2. Um porto tomado pelo caos. Para entender por que Guayaquil virou sinônimo de violência, é preciso observar sua localização estratégica. A cidade fica justamente entre os 2 maiores produtores de cocaína do mundo, Colômbia e Peru. Durante anos, o Equador era considerado relativamente tranquilo em comparação aos países vizinhos, sem grandes cartéis ou grupos guerrilheiros visíveis. Só que, nos últimos tempos, essa tranquilidade desapareceu quando cartéis internacionais, especialmente mexicanos, perceberam que a costa equatoriana era perfeita para despachar entorpecentes para a Europa e Estados Unidos.
Guayaquil, com seu porto gigante, virou então uma rota estratégica para o tráfico internacional de cocaína. A consequência foi o crescimento das quadrilhas locais, que se fortaleceram rapidamente, criando redes poderosas de distribuição, lavagem de dinheiro e corrupção. Facções como Los Choneros, Los Lobos, Los Tiguerones e Las Águilas ganharam destaque e passaram a controlar bairros inteiros, atuando inclusive de dentro das prisões. Enquanto as avenidas luxuosas e os grandes shopping centers ainda impressionam na parte nobre de Guayaquil, as periferias enfrentam uma realidade bem diferente. Nessas comunidades, pobreza e violência caminham juntas, com gangues disputando cada esquina e impondo sua própria lei. Número 3. Favelas. Um dos maiores exemplos do abismo social em Guayaquil atende pelo nome de Sócio Vivienda 2. Criado na década de 2010 como parte de um projeto habitacional do governo, o bairro deveria ser uma oportunidade para milhares de famílias deixarem para trás áreas perigosas ou sem estrutura. De fato, muita gente se mudou para lá sonhando com uma vida melhor, em casas simples de 2 andares feitas de alvenaria. Só que o sonho virou pesadelo rápido demais. As gangues logo perceberam que aquele lugar era perfeito para esconder entorpecentes, armazenar armas e recrutar jovens sem perspectivas de estudo ou emprego. Com o tempo, essa comunidade virou uma zona de guerra, onde tiroteios são frequentes até em plena luz do dia. Em períodos mais críticos, até serviços básicos como transporte público deixam de funcionar por causa da violência. Outro lugar que revela bem esse contraste é Monte Sinai. Se nas fotos turísticas você vê ruas bonitas e construções modernas, lá em cima do morro a realidade é outra. Ruas de terra, casas improvisadas com madeira e materiais reaproveitados, falta de saneamento básico e ausência de água potável. Os moradores também contam que extorsões acontecem constantemente, com as gangues cobrando uma taxa informal, conhecida como vacina, para garantir a segurança de quem vive ali. Nesse cenário de medo, existem até fronteiras invisíveis dentro dos bairros. Moradores sabem que não podem cruzar certas ruas dominadas por facções rivais, sob o risco de serem atacados. E o pior é que essas gangues agem quase como autoridades paralelas, oferecendo pequenos serviços, como consertar postes ou distribuir alimentos, em troca da fidelidade e do silêncio da população. Número 4. Gangues, narcotráfico e violência extrema. O crime organizado em Guayaquil opera como uma grande teia, na qual quadrilhas locais se associam com poderosos cartéis internacionais. O cartel de Sinaloa e o cartel Jalisco Nueva Generación, ambos do México, são apontados pelas autoridades como principais financiadores e parceiros desse esquema. Enquanto esses grupos fornecem a mercadoria, principalmente cocaína e heroína, as gangues equatorianas cuidam do armazenamento, proteção e despacho das entorpecentes pelo porto da cidade. Mas a violência vai muito além das ruas. As prisões da cidade, especialmente a temida penitenciária do litoral, tornaram-se verdadeiros campos de batalha, dominados por facções que as transformaram em seus quartéis generais. Cada pavilhão é controlado por um grupo diferente, e quem manda dentro também exerce poder lá fora. A segurança nesses complexos é tão precária que presos já usaram drones para contrabandear explosivos, armas e celulares para as celas. Em rebeliões recentes, as autoridades encontraram desde fuzis até granadas escondidas pelos detentos. Quando as brigas acontecem, o cenário é assustador. Presos são torturados, decapitados e queimados. Essas ações são gravadas e espalhadas nas redes sociais para demonstrar força e intimidar rivais. Do lado de fora, as famílias dos detentos ficam completamente desamparadas, sem qualquer notícia enquanto os conflitos seguem por horas ou até dias, até as autoridades retomarem parcialmente o controle. Em 2021 e 2022,
o mundo ficou horrorizado com massacres que tiraram a vida de centenas de presos em Guayaquil. E mesmo com o governo decretando estado de emergência e enviando tropas para controlar as penitenciárias, a violência continuou a se repetir frequentemente. A penitenciária do litoral, que deveria estar sob domínio do Estado, virou uma propriedade privada do crime organizado. Muitos presos precisam pagar taxas mensais para as gangues, só para garantir a própria sobrevivência, ou até para ter acesso a itens básicos como comida e remédios. Fora das grades, familiares vivem um pesadelo constante, sem saber se verão novamente seus parentes após a próxima rebelião. Número 5. A prostituição escancarada e os riscos diários. Quando a noite cai em Guayaquil, uma realidade sombria ganha espaço nas ruas: a prostituição e a exploração sexual. Embora não seja a única fonte de risco, essa prática sustenta uma rede perigosa ligada à violência, ao tráfico humano e à corrupção das autoridades. Em certas regiões da cidade, bares e boates aparentemente normais servem apenas como fachada para o comércio sexual. Especialmente perto do centro, é fácil encontrar casas noturnas discretas, sem placas ou qualquer identificação oficial, mas que todos sabem ser pontos de prostituição. Dentro desses lugares, mulheres, muitas delas adolescentes e migrantes de países vizinhos, oferecem seus serviços em condições precárias, controladas por gangues locais que atuam nos bastidores. Muitas dessas mulheres revelam que precisam pagar taxas diárias para trabalhar, além de dependerem de seguranças que supostamente garantem proteção contra clientes agressivos. Mas a realidade é outra. Esses mesmos seguranças frequentemente têm ligação direta com os grupos criminosos que dominam a região. Em bairros mais afastados, a situação piora drasticamente. São ruas escuras, sem patrulhamento policial efetivo, repletas de usuários consumindo entorpecentes abertamente e mulheres que enxergam na profissão mais antiga do mundo a única saída para sobreviver. Relatos sobre exploração de menores são frequentes, mas denunciar esses crimes é muito difícil. O medo, a desconfiança e, muitas vezes, a cumplicidade de autoridades acabam mantendo a maioria das vítimas em silêncio. Número 6. Sequestros, extorsões e o medo de sair de casa. Uma das maiores preocupações de quem vive em Guayaquil são os sequestros relâmpago, cada vez mais frequentes. Motoristas de aplicativos e táxis contam que são abordados por bandidos armados enquanto param em semáforos, sendo obrigados a rodar pela cidade fazendo saques em caixas eletrônicos. Em outras situações, criminosos pegam o celular da vítima e exigem da família um resgate imediato, ameaçando tirar a vida da pessoa caso não recebam o dinheiro rapidamente. Os relatos são assustadores. Quase diariamente surgem casos assim na imprensa local, com vítimas atacadas enquanto voltavam do trabalho, da escola ou até mesmo do mercado. Nem as regiões consideradas mais seguras escapam da violência. Mesmo em bairros luxuosos como o famoso Samborondón, já ocorreram assaltos dentro de condomínios fechados que deveriam oferecer maior segurança. Outra ameaça constante é a extorsão. Comerciantes, donos de pequenos mercados, taxistas e até funcionários públicos relatam receber telefonemas ou visitas de criminosos ligados às facções. A mensagem é direta: ou pagam uma taxa, uma espécie de pedágio obrigatório, ou podem sofrer represálias que vão desde vandalismo até atentados contra suas vidas ou as de familiares. Nesse cenário de medo permanente, muitos moradores evitam sair de casa após o anoitecer, optam por caminhos mais longos apenas para desviar de áreas perigosas e se trancam em condomínios cercados por muros e com vigilância permanente. Porém, essa segurança extra custa caro e quem não pode pagar fica à mercê de uma violência crescente que parece não ter fim. Número 7.
A corrupção que permite tudo acontecer. Pergunte para qualquer pessoa que conhece Guayaquil, e você provavelmente vai ouvir a mesma coisa. O crime por lá não cresce sozinho. E é exatamente aí que entra um dos grandes problemas dessa história toda: a corrupção. É impossível imaginar que as facções criminosas atuariam tão livremente sem que parte das autoridades fizesse vista grossa ou desse uma mãozinha. São vários os relatos. Policiais aceitando dinheiro para fingir que não veem certos crimes. Funcionários do porto facilitando a saída de entorpecentes escondidas em contêineres e políticos recebendo dinheiro suspeito para suas campanhas. Nas prisões, então, nem se fala. Guardas ajudam a entrar celulares, armas e até explosivos, permitindo que os chefes do crime continuem dando ordens tranquilamente lá de dentro. E quando alguém tenta ser honesto, paga caro. Policiais e promotores que investigam o tráfico recebem ameaças diretas, e muitos acabam mortos. Em 2023, o Equador viveu uma onda assustadora de atentados contra promotores que ousaram mexer com os cartéis. A mensagem não deixa dúvidas. Investigar o crime organizado pode custar a vida. O pior disso tudo é que, sem punições reais, o ciclo continua. Mais corrupção gera mais impunidade, e quanto mais as quadrilhas crescem, mais fácil fica para elas comprarem o silêncio e a proteção das autoridades. E assim, enquanto o governo anuncia operações e medidas que parecem mais feitas para aparecer na TV do que para resolver o problema, quem paga a conta é a população, que se sente completamente abandonada e sem esperanças de que algo mude tão cedo. Número 8. O reflexo na economia e na vida cotidiana. Com essa onda de violência toda, a economia de Guayaquil sofre diretamente os impactos. Turistas internacionais, antes frequentes, agora pensam 2 vezes antes de visitar a cidade, assustados com a possibilidade de assaltos ou confrontos nas ruas. Grandes eventos culturais e esportivos exigem esquemas caros de segurança e, mesmo assim, acontecem sob forte tensão. Empresários de grande porte reclamam dos custos adicionais para garantir a segurança de funcionários, clientes e produtos. Já os pequenos comerciantes vivem uma situação ainda mais complicada. Além das extorsões exigidas pelas gangues locais, precisam reduzir o horário de funcionamento das lojas por medo de assaltos durante a noite. O porto, apesar de movimentado, sofre constantes inspeções policiais e até internacionais tentando conter a exportação de entorpecentes. Mesmo com todo o esforço, toneladas de cocaína continuam sendo apreendidas anualmente. A vida cotidiana é marcada pelo estresse constante. Muitas pessoas preferem não sair à noite e substituem o transporte público por aplicativos, mesmo gastando mais do que poderiam. Em certos bairros, tiroteios constantes interrompem aulas, elevando a evasão escolar. Os hospitais, frequentemente lotados por vítimas da violência, convivem com falta de recursos e o medo permanente de invasões por criminosos que tentam concluir acertos de contas dentro das próprias emergências. Número 9. Futuro. E depois de tudo isso, fica a pergunta: tem como mudar essa situação? A verdade é que não existe uma solução rápida ou simples. O governo equatoriano, periodicamente, lança grandes operações policiais e militares, tentando controlar o avanço das facções. Mas os resultados geralmente duram pouco. Bastam alguns meses e os grupos criminosos se reorganizam, aproveitando as brechas da corrupção e da impunidade. ONGs, grupos comunitários e organizações sociais trabalham intensamente, tentando oferecer alternativas aos jovens que correm risco de entrar para o crime. Cursos profissionalizantes, esporte, aulas de música e programas educativos em áreas críticas são algumas iniciativas importantes que buscam mudar esse cenário difícil, oferecendo às crianças e adolescentes perspectivas diferentes para o futuro. No entanto, sem reformas profundas, principalmente no sistema prisional, no combate à corrupção
na criação de políticas efetivas de emprego e educação e numa estratégia consistente contra o narcotráfico, será muito difícil virar esse jogo. Infelizmente, Guayaquil se tornou um exemplo claro de como a violência pode manchar uma cidade que tinha tudo para dar certo: boa localização, economia forte, um povo batalhador e uma cultura vibrante. Só que, enquanto o crime estiver no controle, o futuro segue incerto e o potencial dessa cidade incrível permanece sufocado pelo medo. E assim a gente encerra essa viagem por um dos lados mais sombrios de Guayaquil. Mas agora me conta, você já tinha ouvido falar dessa cidade desse jeito? Comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com alguém que também gosta de entender o que acontece por trás das paisagens bonitas. E claro, não esquece de se inscrever aqui no Belo Mundo para continuar recebendo histórias que quase ninguém tem coragem de contar. Muito obrigado por ter ficado com a gente até o final e até a próxima.